O Carlos ele chega a ser tratado logo que descobre, porque é uma doença que vem e ninguém nunca, sei lá, não teve um exame prévio antes dessa descoberta. Como é que foi a descoberta da doença do Carlos? Digo já, vamos lá. Vamos começar. Domingo, saíram para almoçar, normalmente, em Milão. E a Luana disse para mim, isso a Luana que me contou os detalhes. Não teve histórico na família, ninguém nunca teve leucemia, nada, não existiu nada disso. Não tem histórico. Não. As crianças, quando nasceram, também fizeram todo o mapeamento, não tem nada que possa. Aí eles estavam almoçando, aí a Luana sentou do lado do Carlos, assim, e viu que tinha uma pintinha vermelha aqui no rosto dele. Luana, avó. A avó. Aí ela, que foi isso, Carlos? Ele falou assim, não. Deve ter sido um pernilongo que picou. Segunda-feira, o Carlos foi para a escola normalmente, fez educação física. Quando ele chegou, no final do dia, ele foi direto na avó, que era muito grudado com a Luana. Nona, tô com indisposto, sentindo um cansaço, uma coisa assim. Ela falou, ela viu que ele estava meio febril, mandou ir pro quarto, deu um remedinho, mandou ir pro quarto. O cara dormiu, só acordou na terça. Terça de manhã, quando ele acorda, ele vai direto no quarto da nona e fala, nona, urinei sangue. Aí ela, volte pro quarto, vou chamar sua mãe, então é uma coisa mais séria, volte pro quarto. Quando ele foi pro quarto, ele já não levantou mais da cama, ele já não sentiu mais as pernas. Gente. Aí já veio a ambulância, levou tudo. Quando faz o hemograma, já vê, né? Ele estava com a leucemia do tipo M3. Na época, não existia nem tratamento quimioterápico. 2006, né? Isso, era como se fosse uma cepa nova de um vírus, né? Essa leucemia é uma outra ramificação bem... E o que fazer, né? Então, dá o tratamento paliativo ali, né? E Mas ali em no casa hospital, no hospital já foi levado. Foi o Hospital San Gerardo, em Monza. Tá. Especialista, ele morreu lá no hospital. E não tinha muito o que fazer, né? Então vamos usar o que tem de recurso na época, né? Com certeza ele estava sentindo muitas dores, porque ia acontecer uma espécie de derrame, né? Subindo até chegar ao derrame cerebral. Né? Como se fosse subindo. É uma trombose generalizada que vai explodindo as veias. É porque leucemia no sangue, né? E essa foi fulminante mesmo, né? Então, o Carlos estava lá, os médicos chegavam, Carlos está sentindo alguma dor, alguma coisa. Ele sabia o que estava. O Papa está sofrendo mais que eu, né? Ele mesmo com dor falava isso. Isso. Na época, o Papa Bento sendo atacado pelo mundo, etc. O Papa está sofrendo, eu ofereço pelo Papa. Né? Então a capacidade de transcender naquele momento, de ofertar a sua dor pela dor do outro, coisa que nós não conseguimos fazer. Geralmente uma dor que a gente sente já sai reclamando de tudo e xingando até Deus. Eu não xingo Deus não, mas eu reclamo de tudo. Pois é. Então se a gente olhar a dor como uma forma de purificação, a gente muda a vida. E isso é muito característico de santos, né? Dos santos, mas a fé cristã nos ensina não a dor como passividade, mas a dor como purificação mesmo. Por que está doendo? Né? É como a crise. As pessoas se desesperam diante das crises. Não. Quando chega uma crise na sua vida, significa que algo precisa mudar, que você não se deu conta. Verdade. Pare e reflita. A crise são sinais que está dizendo, precisa rever o caminho. Tem algo errado aí. Tem alguma coisa que não está legal, senão você não estaria sentindo. E o Carlos ressignifica a sua dor, né? Se chegava alguém lá, a mãe e a avó ficou o tempo todo com ele no hospital. Se chegava alguém, eles estavam e elas estavam dormindo, ele, silêncio, a nona está dormindo. Ele pedia silêncio para não vê, acordar ele a nona. que era a pessoa que estava doente. Exato. E ele pedia silêncio para outra que estava dormindo. Pronto. Aí o que precisava para aquele momento fosse a conclusão terrena e a abertura do céu? Ele, mãe, quero um padre. Me traz um padre aqui. Ele que pede. E confessa, faz tudo aquilo que eu te falei e logo depois morre. Então foram dias, padre. Foram 2, 3 dias. Entre a descoberta e a morte, 3 dias. Menos de uma semana. Terça até sexta. Terminou tudo. Padre do céu. Não teve... Descobrimos, vamos começar a tratar, vamos buscar... sei lá, fazer as químios, as rádios, sei lá. Nada disso. Então ele não chega a fazer um tratamento nenhum. Não. Que coisa. Nossa, é uma morte... É meio estranho falar isso, mas parece uma morte muito sobrenatural mesmo, né? Não deixa de ser. Em dias. Sim. Porque no que eu tinha pesquisado, pelo que eu tinha compreendido, ele descobre em setembro e morre em outubro. Então não é nem... Não.
Edson Dias. Foi. E ele nunca reclamou. Esses relatos, claro, você ouviu da família. Da família, em loco ali. Tudo, todo dia. Os detalhes. Ninguém nunca ouviu tanta coisa, né? Eu vivi, comia a comida do Carlos. A mãe fazia o almoço para mim. E você, esse movimento que você contou lá no começo, que eu não esqueci, você, no meio da pandemia, você se sentava na cama, que foi do Carlo Acutis, depois da Porque sua o meu morte. quarto ficava de frente do quarto que era o dele. Aí eu comecei a usar o quarto dele para mim. E o quarto dele ficou... A mãe mexeu? Como é que tá o quarto dele? Mexeu em tudo, assim, porque está sendo feito o Memorial Carla Acutis, onde ela vai levar as coisas para lá, o computador, etc. Lá no Monte Subásio, lá em Assis, lá em cima. E ele tinha o quarto de Milão e o quarto de Assis. E eu fiquei no quarto de Assis. Aí tava a cama dele, os móveis dele, tudo. Na sua vida, ele fez coisas que nem ninguém sabia. Eu costumo dizer que o mais cúmplice do Carlos foi o babá dele, que conviveu com ele dos 5 anos até os 15. Quem? O babá do Carlos. Babá? Ele teve um babá, o Rogers. Ah, De religião hindu. um cuidador, assim, Isso, um babá. Nossa, acho que é a primeira vez que eu ouço falar de um babá homem. Tem as babás mulheres. Ele teve as babás mulheres até os 5 anos, depois foi o Rogers, que já estava ficando menininho, aí tava o Rogers. Foi um babá. Foi. Um acompanhante que ia para tudo, porque a família é cheia de coisa, e ele, quem conviveu com o Carlos, levava para a escola, etc, etc. E olha bem, ele era de religião hindu, viu? Carlos catequizou, ele tornou-se católico, foi expulso da casta brahma dele. Que é da religião hindu. Uhum. Casou na igreja católica e hoje é como patrimônio da família. Ele cuida da casa da família em Milão. Gente, jura, eu não sabia desse personagem. É o Rogers. Personagem, enfim, né? Essa pessoa importante na vida do Carlos. Sim, então o Rogers foi cúmplice de muita coisa. E hoje é católico, casado. Católico, casado na igreja católica. Teve que abandonou a religião dele. Ou seja, se converteu, professou a fé católica e a religião dele o expulsou, porque é muito de castas, né? Uma vez que um sai... Não tem volta. Não tem volta. É bem aquela coisa, né? Ele foi contratado para cuidar do Carlos e tudo, e o Carlos acabou catequizando ele. Catequizou ele, porque veja bem, quando o Carlos levava ele para a escola, o Raja levava o Carlos para a escola, que é perto da casa dele, e passava na igreja. Aí o Carlos ia e ficava 15 minutos adorando Jesus. O babá também não sabia o que era, mas ficava ali do lado. Aí ele disse que muitas vezes, Carlos, o que você está vendo? Aí o Carlos, Jesus, Raja. Quem é Jesus? Vem aqui que eu te conto. E aí ele explicava da Eucaristia. Foi catequizando e mostrando Jesus para o Raja. Não tem como não se apaixonar por Jesus. Eu quero ser católico, Carlos. E se converteu. Foi. Ele foi batizado na igreja. E até hoje continua trabalhando para a família. Continua trabalhando. A gente fala que ele é a relíquia viva ali dentro da casa. Relíquia viva, padre, com certeza. Com certeza. Que conheceu o Carlos em tudo, sabia de todas as peripécias bonitas do Carlos. De manhã, o Carlos ia para a escola, ele enchia a mochila de lanche para sair entregando os mendigos. Quem fazia isso? O Carlos. Como é que é a história? Todo dia, antes de ir para a escola, ele já falava para os empregados da cozinha: quero tantos lanches prontos. Vários lanches. Vários lanches. Mas o Carlos come tanto, né? Não. Ele colocava na mochila, Raja ia deixar ele na escola e ele saía entregando para os mendigos lá em Milão. Um gesto que qualquer um pode fazer, o bem. A questão é como eu faço. Qual a intenção que eu faço. Porque se eu faço para aparecer, não adianta. Dona Antônia, por várias vezes, cadê os cobertores da casa que estão sumindo? Podia ver que estava cobrindo um mendigo lá na rua. Carlos que dava. Carlos pegava e levava. Pegava e ele mesmo ia lá cobrir. Né? Juntava a mesada dele, pegava €1 de um, €1 de outro, do avô, da avó, e levava na obra social dos franciscanos mensalmente. E isso quietinho, não falava? Isso em segredo. O Antônio foi saber de muita coisa depois. A própria mãe foi saber depois? Depois. O Raja que sabia. Né? Padre do céu. Então, assim, porque o bem não precisa fazer propaganda. Eu lembro de uma passagem, não sei se é bíblica, que falava que sua mão direita faz, alguma coisa assim, a sua esquerda não precisa saber. Exato. O bem é assim, é na gratuidade. Tá? Porque senão deixa de ser bem. Assistencialismo qualquer pessoa pode fazer. Né? Mas o bem de verdade, com a intenção do bem, sem querer nada em troca, é outra coisa. Quantas vezes o cara ajudou a empregada da casa a arrumar a casa para ela chegar cedo, porque ela morava do outro lado da cidade. E ela tinha que pegar o metrô, o ônibus. E ele ajudava ela a arrumar as coisas, varrer tudo. Antônio muitas vezes: não, mama,
é para que ela chegue em casa cedo para ficar com os filhos. Pra ela sair mais cedo do trabalho, né? Isso, pra A ela casa ter- tá pronta, tá arrumada. Exato. E o Carlos ajudava ela. Ajudava. Muitas vezes. Então são pequenos gestos que fazem a diferença imensa, né? O Carlos tinha uma mania, todo lugar que ele comprava muitos terços. Terço. Aí, quando ele saiu, o Raja que me contou, da última vez que eu estive com o Raja me contou. Teve uma vez que foi muito engraçado. Ele sempre deixava um terço cair, deixava o terço em algum lugar, porque ele sabia que se alguém contasse aquele terço, aquilo ia ser um sinal para ela. É um símbolo religioso, né? E ele acreditava muito que Nossa Senhora podia tocar o coração daquela pessoa. Então, onde ele passava, na mochila dele, ele levava vários terços também, então ele deixava cair o terço. Aí o Raj disse que uma vez ele estava indo com ele, aí ele deixou cair o terço na intenção da pessoa que viesse logo em seguida atrás pegasse. Aí a pessoa viu que caiu. E pegou e chamou ele. Aí a pessoa pegou o terço e começou a gritar: "Ei, jovem, o terço!" Aí o cara: "Corre, Raj, corre!" Eles saíram correndo. E eles corriam, e a pessoa correndo atrás para devolver o terço. Não é pra devolver. Aí o cara falou: "Não, ela tem que entender que é para ela esse terço." E eles desviavam, até conseguiu fugir da pessoa, porque o terço era para ela, mas a pessoa viu caindo. Então eram pequenos gestos que faziam uma diferença imensa, né? A própria conversão da Dona Antônia ao catolicismo, no sentido de ser praticante, se deu por quê? Porque o Carlos buscava, o Carlos fazia perguntas para a mãe que ela não sabia responder, mas ele já sabia e depois ficava dando risada. Perguntas teológicas, perguntas doutrinárias. Ela foi no padre: "O que eu faço? Meu filho não faz." Meu filho tá fazendo um monte de perguntas. Aí ele falou: "Vai estudar." Aí ela foi estudar teologia. Ah, ela foi estudar. Ela obedeceu o padre. Dona Antônia é uma excelente teóloga hoje. Ela coloca qualquer padre no bolso. Jura? Olha. Quem provocou isso? O filho. Foi Carlos. Foi Carlos. Foi Carlos. Entendeu? Então foi um menino que foi transformando todo o seu lar. Aí o que acontece? O Carlos morre e começam a aparecer os atos. Testemunhos. Então vamos lá, vamos dar... Histórias mais ou menos iguais àquela de Lourdes, por exemplo, da senhorinha. Sim. Mas histórias parecidas com essa. Sim. Só Carlos fez isso, Carlos fez Isso. Carlos fez aquilo. Vou dar duas bem pontuais que começam a tocar a Dona Antônia, que peraí. No leito de morte, o Carlos, então assim, para quem não sabe ainda, o Carlos morreu de uma leucemia fulminante, tipo, internou na terça-feira, morreu de quinta para sexta. Então, foi muito rápido, Muito, né? muito. O pai não chegou nem no hospital vê-lo, porque pensava que era uma virose, que daqui a pouco o Carlos está em casa, que nada. Foi uma leucemia fulminante, e ele sereno e tranquilo, porque ele sabia que estava chegando o seu momento de ir para o seu grande desejo, o céu. E 15 anos, né? 15 anos. Então, assim, era filho único, né? Então, o que acontece? O Nossa, Carlos... é verdade, padre, ele não tinha irmão Não, nessa época. não. Aí vem um primeiro milagre. A mãe diz: "O primeiro milagre do meu filho acontece comigo." Porque 4 anos depois da morte dele, aos 43, ela engravidou de gêmeos. Nasceram Francesca e Michele. Tem 14 anos hoje. Os gêmeos, E irmãos o Carlos, de Carlos. e o Carlos em sonho falou para ela que estava enviando os irmãos. Ele fala em sonho Para ela. depois da morte dele. Isso. Exatamente. Não se preocupe, mamãe. Daqui a pouco vai chegar aí. E fala dos gêmeos. Fala porque ela não podia ter mais filhos. Ela tinha um problema de saúde, não podia ter mais filhos. Ah, ela não podia? Não podia engravidar. Por isso que é milagre. Por isso que é milagre. Não, mas assim, só o fato dele aparecer e avisar, pra mim já é um milagre. Pois é. Mas veja bem, o Carlos tem muito isso de... Eu tive 2 sonhos com o Carlos. E os 2 sonhos foram reveladores. Um deles, por conta do segundo sonho, eu tô aqui falando com você. Que eu tava quietinho lá no Pantanal na minha. E o Carlos me arrancou de tudo. E por conta de um sonho, Dona Antônia interpreta esse sonho que era para eu falar para a juventude. Como é que foi esse sonho? Ele aparece pra você? Como é que No é? sonho foi uma coisa muito interessante. Foi naquele ano mesmo da pandemia. Eu estava num lugar muito alto e eu via um vale belíssimo. De repente o Carlos chega do meu lado, não fala nada, só dá risada. Ele olha para mim e aponta para o vale. E eu olho para ele, ele não me fala nada, ele aponta para o vale. Aí de repente começa a surgir um monte de cabeça desse vale. Que tudo uma teia se ligando assim. Aí eu olho assim, aí quando eu olho ele dá um sorriso e desaparece. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, meu Deus do céu. Um monte de cabeça, tipo, pessoas. Pois é, um monte de cabeça de pessoas ligadas como se fosse numa rede. Aí eu fiquei, aí assim, fui lá na cama dele, deitei, o que foi, menino? Aí eu fui celebrar a missa, aí a nossa missa era todo dia às 13 horas, cheguei na capela, depois chegou o pai do Carlos, tudo. Aí na homilia eu falei,
eu tive um sonho com um cara. A dona Antônia, fala, padre, fala. Ela já se alegra. Dona Antônia, o sonho foi assim, assim, assim. Aí ela ficou, aí saímos pro almoço. Aí ela ficou ali, ó. Ficou. Matutando. Acho que ela foi perguntar pra ele. Tá. Aí, assim, ficamos aí. Quando o rapaz terminou o almoço, que a gente almoçou no jardim, naquele dia tava agradável, que almoçamos do lado de fora da casa, que tinha um jardim. No que nós fomos saindo, que eu paro e olho pra frente, está o vale. Que a casa deles é lá em cima, na montanha. E eu vi o Vale de Assis. O que você viu no sonho. O que eu vi no sonho. E Dona Antônia ficou de um lado, o pai do Carlos do outro, assim, Dona Antônia, aqui é o lugar do sonho. Ela vê de Padre Fábio, Carlos tá chamando você para trabalhar com as redes sociais, tá falando para você ir falar para os jovens, para você sair daqui e evangelizar. Com as redes sociais, ela falou isso? Foi, meu filho, nem Instagram eu tinha. Agora tem. Criatura do céu. Tá aí, não parei mais. Gente, então foi um chamado... E outro dia ela me lembrou. Lembre-se, foi o sonho que você teve com o Carlos. Porque todo dia quando eu faço missão, ontem mesmo já mandei para ela os vídeos, as coisas, eu deixo ela sempre alinhada do que eu estou fazendo. Então, foi tudo isso que aconteceu.